Fala aí, torcida, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, tem aí uma possibilidade do Marlon Gomes ir jogar no futebol italiano, cara, uma baita notícia aí que saiu agora há pouco aí. Vamos falar bastante desse assunto também, vamos falar da possível chegada do Andrei Santos ao Vasco. Os detalhes ainda emperram essa negociação. Também vamos trazer atualizações quanto ao meio atacante Ademir do Atlético Mineiro e também um volante colombiano. Muita coisa pra gente falar hoje, fique até o final do vídeo, mas já vai deixando o likezão aí, como de costume, só clicar no gostei, se inscreve no nosso canal se você não tá inscrito, ativa o sininho das notificações aí, pra você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Valeu demais a galera aí que tá sempre acompanhando aqui, fiel sempre ao nosso canal. Bom, pessoal, após vencer ontem aí por 4-0 o trem do Amapá, o Vasco agora se prepara para voltar a jogar o Campeonato Carioca, né? Entra em campo somente na próxima segunda-feira contra o Boa Vista. Não terá jogo do Vasco aí nesse final de semana. A gente espera que o Vasco calibre mais o pé para, quem sabe, fazer mais gols aí no próximo jogo contra o Boa Vista. O Vasco perdeu um caminhão de oportunidades nessa partida, né, de ontem na Copa do Brasil, mas gostei bastante do time, teve um ótimo volume de jogo. Fez o que tinha que ser feito, né, cara? Mas também ficou aquele sentimento no torcedor vascaíno de que poderia ter sido melhor ainda, né? Poderia ter sido 6-7-0 aí, tranquilamente, essa vitória do Vasco. Até porque o Pedro Raul perdeu muitos gols. Como eu disse ontem no pós-jogo, né, cara? Eu prefiro não criticar agora o Pedro Raul. Eu vejo uma ansiedade muito grande no jogador. Eu acho que seria interessante o Vasco levar uma psicóloga para conversar aí com o Pedro Raul, ou um psicólogo, né, para resolver essa ansiedade dele, né? Você vê que ele não trata as finalizações com naturalidade, como era no Goiás, né? Você vê ele um pouco afobado, né? Tentando fazer o gol de qualquer maneira, chutando de qualquer maneira, né? Não ficando tão atento ao posicionamento do goleiro, assim como ele fez no ano passado no Goiás, por isso fez aquele caminhão de gols jogando lá no clube goiano. Eu acho que o Pedro Raul tem muito talento, é um jogador muito importante aí nessa temporada para o Vasco, e eu tenho certeza que em breve ele vai calibrar o pé, a cabeça também, e vai conseguir aí fazer os gols necessários aí para ajudar o Vasco nessa temporada e com certeza ser um dos artilheiros aí nessa temporada aqui no nosso futebol. Eu acho que não é válido as críticas nesse momento ao jogador, é um jogador muito qualificado, né? Vale sempre lembrar, velho, ele esteve na pré-lista da seleção brasileira, velho. Ninguém lembra qual foi o último jogador do Vasco que foi convocado para a seleção, que foi lembrado, sequer lembrado aí para a seleção brasileira, né? O Pedro Raul chegou falando em seleção na sua apresentação no Vasco. A gente espera que ele busque esse objetivo e alcance o mais rápido possível aí, porque é um jogador que tem qualidade. E eu tenho certeza que em breve ele vai começar assim a fazer os gols aí para ajudar o Vascão, né? Vamos torcer para que o Vasco faça um bom jogo contra o Boa Vista, consiga também a classificação para as semifinais aí do Campeonato Carioca. Esse final de semana aí vai ter um clássico importante, é bom o Vasco ficar de olho. O jogo do Botafogo contra o Flamengo, porque o Flamengo será um dos próximos adversários que o Vasco enfrentará aí no Campeonato Carioca. Deixe aí nos comentários o que você achou do jogo de ontem, o que você espera do Pedro Raul nessa temporada. O jogador precisa ter um pouco mais de calma, que eu tenho certeza absoluta que vai sair os gols aí naturalmente, assim como saíram lá no Goiás no ano passado. Bom, pessoal, de acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, o Vasco só terá chance de repatriar o Andrei Santos se pagar o que deve ao volante. Vale ressaltar que, de acordo com as informações, o Los Angeles FC dos Estados Unidos também fez uma proposta para contratar o jogador, mas naquele momento não houve negociação por conta do jogador querer jogar no Palmeiras, né? A negociação com o clube paulista estava adiantada, porém o Palmeiras desistiu da contratação do volante por não querer apenas o jogador até o meio do ano. E sendo bem honesto, vai contratar o Andrei Santos, trazer ele, ainda pagar uma grana para o jogador e para o Chelsea para ter ele somente até junho ou julho, eu acho que, na minha opinião, não valeria o esforço, valeria a pena o Vasco contratar um jogador que vai ficar muitos anos no Vasco. O Andrei Santos não vai ficar no Vasco, cara, ele é do Chelsea, o Vasco não vai recontratar o Andrei Santos. Na minha opinião, não vale o esforço que o Vasco está fazendo para tentar trazer novamente o Andrei Santos. É uma situação complicada, né? Até porque o jogador, se não vir para o Vasco, pode ser que ele fique aí muitos meses parado. Isso é péssimo para a carreira do jogador, mas isso aí já não é problema mais do Vasco e sim do Chelsea, que não previu que ele não iria conseguir os pontos lá na Premier League e mesmo assim quis contratar o jogador e agora está querendo emprestar o atleta a preço de ouro, né? Para compensar as contratações que o Chelsea fez nessa janela de transferências. Na minha opinião, não vale esforço. O talento do Andrei não se discute, né, cara? Não tem por
que aqui eu entrar no mérito, o Andrei Santos ser um craque de bola. Acho que todo mundo concorda com isso. Só que o tempo de contrato dele com o Vasco será mínimo, né, cara? Pô, você contratar um jogador para ficar 2, 3 meses no clube, velho, não vale o esforço. Na minha opinião, sinceramente, a diretoria do Vasco tem que buscar um outro reforço aí. Cara, tem tempo ainda para contratar até o Campeonato Brasileiro. Dá para trazer um jogador bom lá no futebol argentino, no futebol aqui sul-americano, atrás de jogadores que estão aqui na América do Sul, jogadores que têm qualidade sim para ajudar o Vasco aí nessa temporada. Deixa aí nos comentários o que você acha da situação envolvendo o Andrei Santos, se você acredita que o Vasco vai contratar ele e ele ser novamente jogador do Vasco, pelo menos por empréstimo até o meio da temporada. Na minha opinião, talvez, se ele viesse até o fim do ano, seria interessantíssimo, mas por 3 meses, meu amigo, não vale esforço nenhum. Bom, pessoal, e também tivemos atualizações aí quanto a outros reforços, né, cara? O empresário do meio atacante Ademir admitiu uma consulta do Vasco para contratar o jogador do Atlético Mineiro, mas ele disse que a negociação não andou. De acordo com as informações, houve sim a consulta do Vasco, porém foi há uns 2 meses atrás, quando o Vasco estava aí começando a montagem do seu elenco. O Ademir, que está sendo pouquíssimo utilizado lá no Galo, porém, é um jogador que tem mercado e vários clubes estão interessados aí na contratação dele. Além do Vasco ter tido interesse no jogador, vários outros clubes aqui no Brasil, Bahia, Atlético Paranaense e outros times aqui do Brasil também têm o interesse no jogador. Outro atleta que o Vasco tenta a contratação, mas ainda encontra uma certa concorrência, é o atacante Lelê, né? Destaque do Volta Redonda, jogador que tem negociações avançadas com o Vasco. Porém, além do nosso clube, surgiram clubes interessados aí na contratação do atacante, né? Nosso maior rival, Flamengo, e também o nosso rival Fluminense, monitoraram o jogador, além do Atlético Paranaense também demonstrar interesse no atacante aí, artilheiro do Campeonato Carioca. O Vasco teria acenado com R$500 mil de empréstimo até o final da temporada, com a opção de compra de R$5 milhões ao término desse contrato. Porém, surgiu aí informações de que o Fluminense também pode atravessar a negociação do Vasco e hoje seria a segunda grande possibilidade para o jogador atuar nessa temporada. Bom, e ontem também foi noticiado o interesse do Vasco aí no volante Portilla, que está atualmente no América de Cali, né? Porém, o acionista do clube colombiano disse que não tem o interesse em vender o jogador. Jornalistas colombianos cravaram que o Vasco e clubes da MLS têm um forte interesse na contratação do jogador, porém, o time colombiano não deseja se desfazer do seu grande ativo nesse momento, né? Um jogador muito interessante, jogador de seleção colombiana. Na minha opinião, seria sim um ótimo reforço para o Vasco. Porém, o América de Cali promete fazer jogo duro e não quer liberar o atleta nesse momento para time nenhum, né? Vamos ver se o Vasco vai manter o interesse nesse jogador de 24 anos, volante aí que em tese chegaria ao Vasco para ser titular jogando ao lado do Jair. Bom, enquanto esses jogadores aí estão longe do Vasco, quem está muito perto de fechar com o nosso clube é o lateral direito Paulo Henrique. Inclusive, o jogador já está no Rio de Janeiro e passa por uma bateria de exames e deverá ser anunciado em breve aí como novo reforço do Vasco. Mesmo após ter sido contratado ainda nessa temporada de 2023, o jogador viu uma alta concorrência no Atlético e viu que não teria tantos espaços assim e decidiu se transferir. Teve propostas aí de clubes do México e também o Goiás aqui no Brasil, porém ele entendeu que para sua carreira jogar no Vasco seria a melhor opção e ele deu total prioridade ao nosso clube e será novo reforço do Vasco aí, o Vasco deverá anunciar em breve. Também tivemos uma atualização quanto ao zagueiro Manuel Capasso, que deverá ser regularizado ainda nessa sexta-feira. Muito possivelmente em breve deverá ficar à disposição do técnico Maurício Barbieri, para quem sabe entrar aí como titular no time do Vasco. Zagueiro que foi contratado para formar a dupla de zaga aí com o Léo Pelé, né? Tomara que dê tudo certo e que ele jogue muito bem com a nossa camisa. Deixa aí nos comentários o que você acha de todos esses nomes aí que estão sendo especulados no Vasco. Também a contratação do lateral direito Paulo Henrique, que está muito perto de acontecer. O Vasco contratando ele para compor o elenco, né? Precisa de mais reforços ainda. A gente espera que pelo menos 6 a 7 reforços ainda sejam contratados antes do início aí do Campeonato Brasileiro. Bom, pessoal, e para fechar a grande notícia do dia até o momento, né? O Milan da Itália estaria interessado na contratação do meio-campista Marlon Gomes do Vasco. A promessa do Vasco está na lista de reforços do Milan para a temporada de 2023-2024. O clube italiano acompanhou de perto o desempenho do jogador durante o Sul-Americano Sub-20 aí, onde o jogador foi campeão com a seleção brasileira. Inclusive já teria feito uma reunião com um atleta ainda lá na Colômbia para tratar desse assunto. De acordo com as informações, os italianos ainda não colocaram qualquer proposta oficial na mesa do Vasco, mas a ideia é abrir de vez uma negociação aí com o jogador quando estiver perto aí da abertura da janela de transferências lá no futebol europeu. O jogador de 19 anos tem contrato com o Vasco
até dezembro de 2024 e nos últimos dias recebeu aí uma abordagem para renovar o seu contrato. O Vasco detém aí 70% de seus direitos econômicos e os outros 30% pertencem ao Nova Iguaçu. É uma notícia que a gente já esperava, né, cara? O assédio de clubes europeus em cima do Marlon Gomes, que foi sem dúvida nenhum dos melhores jogadores do sul-americano sub-20, né? Jogou muito bem. Infelizmente ele não esteve no dia que o Brasil conquistou o título devido à lesão que ele teve, que ainda está tirando ele da volta aos gramados, né, para jogar de novo com a nossa camisa. Porém, o Milan surgiu aí como o primeiro grande clube europeu interessado na contratação do Marlon Gomes. Tenho certeza absoluta que vários outros clubes vão assediar o atleta, vão querer buscar informações sobre esse jogador em breve aí, e bater lá na porta do Vasco e perguntar quanto que você quer pelo Marlon Gomes. Eu ofereço isso, eu ofereço aquilo. Com certeza isso irá acontecer em breve, porque é um jogador de extrema qualidade e o Vasco tem que renovar o quanto antes esse contrato do atleta para valorizar mais ainda o jogador. Deixa aí nos comentários o que você acha aí do Marlon Gomes podendo ir parar na Itália, meu amigo, e jogar no Milan. Bom, meus amigos, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Assim que tiver mais informações, vamos trazer aqui no canal mais novidades. É aqui no nosso canal Vamos Vasco. Tamo junto e é nóis.